Boa noite, meus amigos, meus irmãos. São 22 horas e 26 minutos. Esse quem vos fala é o servo de Deus, Gilberto Abdala, o profeta de Deus, escolhido desde o ventre de sua mãe pela infinita misericórdia de Deus. Hoje são 28 de fevereiro de 2020 e eu quero nesta noite desejar de todo o meu coração que o Espírito Santo ele venha falar ao seu coração, que o Espírito Santo venha te convencer, venha te tocar, venha abençoar a sua casa, a sua família, e que você seja a própria bênção. Um dia, o Senhor Deus falou para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Deus quer que nós sejamos a própria bênção. E na verdade só depende de nós. Nem de Deus depende. Que isso, irmão? É isso mesmo. Tem coisas que não dependem de Deus. Não depende do pastor, do bispo, do apóstolo, do sacerdote, da religião. Tem coisas que dependem de nós, da nossa atitude, da nossa escolha, da nossa decisão certa, correta, com a direção, obviamente, do Espírito Santo. Aqui em Mateus eu quero compartilhar com vocês uma palavra que com certeza vai abrir o seu entendimento, vai te abençoar. Nós aprendemos nas religiões, e muitos têm aprendido até hoje, de que todos somos filhos de Deus. Não é assim que nós aprendemos? Que nada. Todo mundo é filho de Deus. Não é assim que as pessoas falam? Deus é um só. Isso é verdade. Mas que todos são filhos de Deus, não é verdade. Não é eu que digo, é a palavra de Deus que fala. Não sou eu que digo. Todo mundo é filho. Não. Vamos aprender nessa noite quem é filho de Deus e quem não é. Ou seja, quem pertence à família de Deus e quem não pertence. Quem é membro da família de Deus, do reino de Deus, e quem não o é. Aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46, o título da leitura é A Família de Jesus. Obviamente, se eu perguntar, você é membro da família de Jesus? Com certeza, a maioria irão dizer sim, claro, eu sou filho de Deus, eu sou membro, não é? Se é filho, você é membro da família dele. Eu não estou duvidando, te julgando, quem sou eu? Se você falou que é, amém. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz em relação a isso. Versículo 46, Mateus capítulo 12, verso 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse
é meu irmão, irmã e mãe. Meu amigo, minha amiga, essa fala de Jesus é muito forte. Preste bem atenção. Mateus, ele narra, ele presenciou esse fato, esse ocorrido, na época do Senhor Jesus, quando aqui ele esteve. Ele estava em um determinado local, com certeza o lugar estava cheio, lotado, não é? De pessoas doentes, aflitas, necessitadas, curiosas, perturbadas, infelizes, porque o Senhor Jesus veio para essas pessoas, para os doentes. E o Senhor Jesus estava num determinado lugar e pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus, ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus, pregando as boas novas, pregando uma vida de qualidade, uma vida melhor, ensinando o amor, a misericórdia, a graça, a compaixão, o perdão. O Senhor Jesus veio a esse mundo para salvar os que se haviam perdidos. E ele estava num determinado lugar, aqui me faz entender que ele estava numa casa, né? Enfim, num templo ou numa casa, não importa. Ele estava no local e esse local estava cheio de pessoas para ouvir tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinava no que diz respeito ao reino de Deus. E as pessoas ouviam Jesus atentamente. Elas ouviam Jesus falar do amor do Pai, do amor de Deus, das boas novas de salvação. Evangelho quer dizer boas novas de salvação. E aquelas pessoas sedentas, aquelas pessoas sofridas, elas estavam ali se alimentando, digamos assim, aprendendo, se alimentando espiritualmente, porque verdadeiramente esta palavra, ela é comida. Aleluias. Essa palavra é o pão vivo que desceu do céu. Nosso Senhor Jesus. E em dado momento, enquanto o Senhor Jesus pregava, ensinava, alguém veio, aproximou-se dele e o interrompeu. E lhe falou o seguinte: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Alguém interrompeu, eu repito, a fala do Senhor Jesus, a pregação, o sermão, e disse assim: olha, Senhor Jesus, mestre, tua família, em outras palavras, tua mãe, teus irmãos, estão lá fora e eles querem falar com o Senhor.
pela lógica, pela, digamos assim, pelo certo do ponto de vista humano, o Senhor Jesus era para ter pedido licença àquelas pessoas, aos ouvintes, não é? Ir até lá fora e atender a sua mãe e seus irmãos. O mínimo que ele podia fazer era isso. Até porque quem estava lá fora, todos, e até a pessoa que trouxe o recado, e ali todos ficaram sabendo, que era a mãe dele e os irmãos. Pensa comigo. Mestre, e aquele silêncio. Jesus para de falar. Jesus silencia. E a pessoa trouxe o recado. Aqui não diz, mas eu acredito que foi a mãe dele, ó. Vá lá dentro e diga para Jesus que eu, a mãe dele, que sua mãe está aqui e seus irmãos, e nós queremos falar-lhe. E a pessoa assim o fez. Está dizendo aqui o verso 47. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. O verso 48. Porém, Jesus, gente, é muito forte, respondeu, ao que lhe trouxera o aviso. Quem é minha mãe? Essa pergunta é muito forte. E quem são meus irmãos? Meu amigo, minha amiga, eu acredito que se eu e você tivéssemos lá, nós não iríamos entender na dica de nada, como diz o outro. Principalmente aquelas pessoas que conheciam Maria, conheciam os irmãos dele. Imagina como ficou a cabeça daquelas pessoas. Alguém se aproxima e diz, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e eles querem falar com o Senhor. Em outras palavras, eles querem que o Senhor vá até eles, pois eles querem falar-lhe. E Jesus não atendeu o chamado de seus familiares, humanamente falando, da sua mãe, dos seus irmãos. O Senhor Jesus não atendeu. Não atendeu. Imagina o pensamento daquelas pessoas, o julgamento. Até que seria uma coisa natural, né? Poxa, que filho é esse? Que parente, que irmão é esse? Não atende a mãe, não atende os irmãos. Só que ali Jesus não estava agindo, isso no meu humilde entendimento. Ali Jesus não estava respondendo, não estava agindo como, digamos assim, o filho de Maria. O filho de Maria e irmão, não é? De seus irmãos. Eles não estavam lá ouvindo os sermões, os ensinamentos de Jesus, o Senhor Jesus.
Ali o Senhor Jesus, agora ele vai ensinar para aquelas pessoas, para você e para mim, para todos nós, quem verdadeiramente é membro da família de Deus. Quem verdadeiramente é filho de Deus. Então, ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então ele aponta para os discípulos. A palavra discípulo quer dizer seguidor. E ele diz o seguinte: eis minha mãe e meus irmãos. Aqui está dizendo. E estendendo a mão para os discípulos, para os seguidores dele, para os que criam nele, para os que entregaram suas vidas a ele, para os que priorizavam ele, para os que acreditavam que ele era enviado de Deus, que era o Salvador, o Filho unigênito de Deus. Então o Senhor Jesus estende a mão para os discípulos e diz: eis minha mãe e meus irmãos. Porque, versículo 50, qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia. Glória a Deus. Meu amigo, preste bem atenção. Preste bem atenção. Veja a lição que você está aprendendo, tendo hoje, nesta noite, nesse dia 28 de fevereiro de 2020. Repito, Jesus estava num determinado lugar, não sei se um templo, aqui não especifica, não diz lugar, um templo, uma sinagoga, uma casa, enfim. Ele estava num lugar onde tinha várias pessoas ouvindo-lhe, dando atenção aos seus ensinamentos, quando seus familiares chegaram e pediram que uma pessoa adentrasse o local onde o Senhor Jesus cuidava, digamos assim, né, das coisas do Pai, fazia a obra de Deus, ensinava o reino de Deus. Agora vem alguém da parte de seus familiares, humanamente falando, né? E essa pessoa diz que sua mãe e seus irmãos mandou chamá-los, queriam falar com ele, mandou chamá-lo. Então ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele olha para os discípulos e aponta para os discípulos, estende a mão para os discípulos
e diz: eis aí minha mãe e meus irmãos. Aí ele fecha, ele finaliza dizendo, no verso 50, repetindo: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meu amigo, minha amiga, agora você começa a entender quem é membro da família de Deus, quem é filho ou filha de Deus e quem não o é. Preste bem atenção. Sua mãe está lá fora, seus irmãos. Quem é minha mãe? Não, vamos focar. Eu quero me ater a essa fala de Jesus. Quem é minha mãe? Caramba, é muito forte. Quem são meus irmãos? É muito forte. Quem são verdadeiramente, em outras palavras, meus familiares? Quem realmente faz parte da minha família, da família do reino de Deus? Quem? Aí ele responde: qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não é quem simplesmente frequenta uma religião, uma igreja, dá donativos, faz caridade, devolve o dízimo, simplesmente quem não faz mal para ninguém, é bonzinho, é caridoso. Não. Isso faz parte de quem verdadeiramente é filho ou filha de Deus. Ou seja, de quem faz parte da família de Deus. É verdadeiramente membro da família do nosso Jesus. Da família de Deus. Então ele disse: qualquer que fizer a vontade de meu Pai. Então, significa dizer que quem não faz a vontade de Deus não é filho de Deus. E se não é filho de Deus, não é membro da família de Deus. Não tem nenhum mistério, nenhuma dificuldade para que entendamos essa fala de Jesus. Porque primeiro ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? As pessoas que ali estavam não entenderam nada. Acho que nem eu entenderia na hora, nem você. Ué, Jesus está com algum problema. Jesus, não sei não, hoje ele não está com a cabeça muito boa não. Ué, se estão dizendo que a mãe dele e os irmãos estão lá fora chamando ele, que pergunta? As pessoas não entenderam a pergunta de Jesus. Só que Jesus se referia à família espiritual. A família espiritual é aquela família que faz parte do reino de Deus. Porque todo aquele que crê em Jesus, que aceita Jesus como seu Salvador, se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, não é? É imbuído pelo Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, torna-se uma nova criatura. Então essa pessoa, ela deixa de ser uma pessoa natural
Deixa de ser um homem, uma mulher natural para ser um ser espiritual. E foi isso aí que as pessoas não entenderam. Quando ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele quer dizer o seguinte, a minha verdadeira família é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então esse é minha mãe e meus irmãos. Você está compreendendo? Se eu não faço a vontade de Deus, eu, segundo o Senhor Jesus, não sou membro da família de Deus. Eu não sou membro da família de Jesus. Eu não faço parte dessa família. Porque para que eu me torne um membro da família de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu preciso obedecer, praticar, viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Não adianta ter título de pastor, de bispo, de apóstolo, de sacerdote, de padre, de papa, de religioso, disso, daquilo. Sabe, isso para Deus não vale nada. O título, o rótulo. O que importa para Deus é o conteúdo, é o que está aqui dentro. Porque Deus não vê o exterior. A palavra diz que Ele vê o coração. Se o meu coração é um coração quebrantado, um coração voltado para Deus, se meu coração prioriza Deus, se meu coração é totalmente dele, se eu o amo, se eu o coloco em primeiro lugar, se eu o amo acima de tudo, de todos, então eu sou e eu faço a vontade de Deus. Então, o que é fazer a vontade de Deus? É obedecer os seus ensinamentos. É pôr em prática. É viver. Então, o Senhor Jesus disse, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ah, mas profeta Gilberto, eu dou a maior oferta na igreja, eu todo mês, toda semana, o meu dízimo, só tem que ver. Olha, eu vou ajudar na construção da Catedral de Brasília, da Catedral de Rio das Ostras, eu vou ajudar na construção. Eu ajudo, eu dou cesta básica. Meu amigo, minha amiga, você pode fazer o que você quiser, materialmente falando. Você pode dar todo o seu salário, dar todo o dinheiro que tiver no banco. Você pode dar o que você quiser dar, materialmente falando. Enquanto você não entregar o seu coração, a sua vida, enquanto você não viver na dependência, enquanto você não se submeter à vontade de Deus, enquanto você não obedecer, não andar segundo a vontade, o querer de Deus, você será simplesmente uma criatura de Deus, que é diferente de filho. Tem uma palavra que diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Jesus veio para os judeus, para Israel, mas eles não o aceitaram, eles não receberam, eles não creram, eles o expulsaram de Israel, de Jerusalém. Eles não creram, nem seus próprios irmãos, diz a Bíblia, sua própria família, criam nele. Mas todos quantos o receberam, quer dizer, todos quantos creram que ele é o Filho de Deus e obedecem e praticam sua palavra e se submetem à vontade de Deus, esse é minha mãe e meus irmãos. Aleluia.
Glória a Deus. Você está compreendendo? Você só vai se tornar um filho de Deus, um membro dessa família, o dia que você, de fato e de verdade, assumir um compromisso, não com o bispo, com o pastor, com a denominação, o rótulo, o homem, não, um compromisso, uma aliança, de fato e de verdade, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E de que maneira eu o faço? Obedecendo. Ou seja, fazendo a vontade de Deus, renunciando esse mundo de ilusão, de pecado, de mentira, de engodo, esse mundo podre, sujo. Quando eu opto em renunciar, porque cristianismo é renúncia. Não adianta eu usar uma gravata, um terno, um paletó, dizer que eu sou poliglota, que eu sou teólogo, que eu sou formado nisso, formado naquilo, que eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, porque eu sou PhD nisso, PhD naquilo, eu fiz teologia nos Estados Unidos, na Flórida. Isso não quer dizer nadica de nada. Isso não vai me garantir a salvação, a morada no reino de Deus, a entrada. Isso não vai garantir que eu faça parte dessa família, que eu seja membro da família de Deus. O que me torna membro está aqui no verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia. Você está compreendendo? Você está entendendo o que Jesus falou? Não tem mistério. Não adianta abrir a boca, eu sou filho de Deus, eu sou da família de Jesus, eu faço parte. Falar é uma coisa. Viver, ser, quem tem boca fala o que quer. Repito, você, eu, você, nós só nos tornamos membros da família de Deus quando nós praticamos o verso 50. Mateus capítulo 12, verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia. Então, meu amigo, minha amiga, pastor, bispo, obreiro, obreira, membro, diácono, diaconisa, presbítero, não importa o tempo que você tem de igreja, o rótulo, o título, a posição, isso não vai lhe garantir a salvação. Isso não vai garantir que você é membro, que você faz parte da família de Deus. Não. Uniforme, nada disso. Eu não me preocupo com posição. Eu hoje falava com o meu pastor aqui de Rio das Ostras, pastor Lucas. Estou preocupado com título. Pode me chamar de servo, de Gilberto. Estou preocupado. Claro, dá honra a quem tem honra. Mas não estou preocupado. Eu quero ser um instrumento, eu quero ser usado por Deus. Ô servo Gilberto, Gilberto, vem aqui. Traz uma palavra aqui. Porque o que importa é isso. É você ser membro. Aleluias. De fato e de verdade. E só tem uma maneira de nos tornarmos membros da família de Deus. É negarmos a nós mesmos. É abrirmos mão de tudo aquilo que é pecado, que entristece o coração de Deus, que nos separa de Deus,
Porque Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, as mãos dele não estão encolhidas, os ouvidos dele não estão fechados, para que não possa ouvir, para que não possa salvar, abençoar. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você está compreendendo? Quando eu me arrependo, quando eu me converto, quando eu reconheço os meus pecados, quando eu reconheço a minha pequenez, a minha insignificância, quando eu reconheço que eu preciso de Jesus, que eu preciso me converter, me arrepender, abandonar o pecado, a iniquidade, a maldade, o adultério, a prostituição, as drogas, o vício, a mentira, o engano, enfim, a falsidade, a hipocrisia, o farisaísmo, enfim, quando eu assumo de fato, de verdade, Jesus na minha vida, não com palavras, mas com atitudes, com a prática, com a obediência. Quando eu começo a agradecer, a agradar a Deus através da minha obediência à sua palavra, então eu me torno, aleluias, membro da família de Deus. Ou seja, eu me torno de fato e de verdade um filho de Deus. E não é difícil. Não é difícil. Você pode se tornar agora. Basta você se arrepender de seus pecados. Basta você renunciar a esse mundo. Sair de cima do muro. Basta você fazer uma aliança com Deus. Basta você falar: Espírito Santo, vem, entra no meu coração. Espírito Santo, muda o meu ser. Faz de mim uma nova criatura. Me ajuda. Eu quero fazer a tua vontade. Aleluias. Aí, meu amigo, minha amiga, em Jesus você se tornará uma nova criatura. Tudo se fará novo na sua vida. Você andará em novidade de vida e você será chamado filho e filha de Deus. Só depende de você abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus e optar por fazer a vontade dele. Aí sim, você será mãe e irmão de Jesus, ou seja, você fará parte da família do nosso Jesus. Tá bom? Guarda essa palavra. Ora pelo irmão Gilberto Abdala, que eu vou estar orando por você. Compartilhe essa palavra, tem muita gente precisando. Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu coração. Eu li Mateus capítulo 12, repetindo, os versos 46, 47, 48, 49 e 50. Dê uma lida mais uma vez, dê uma recapitulada, medita. Aqui está falando quem é verdadeiramente, ou quem são verdadeiramente membros da família de Deus. Quem é verdadeiramente da família de Deus. Tá bom? Reflita. Compartilha. Porque essa palavra vai abençoar muitos que ainda estão na cegueira espiritual, como um dia eu estive. Mas conhecereis a verdade. João 8:33. Evangelho de João, capítulo 8, verso 33. E a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe, Deus te guarde abundantemente. E até a próxima. Tenham todos uma boa noite
na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. E obrigado pela sua atenção. Compartilhe essa palavra. Em nome de Jesus. Boa noite.